Em defesa do Estado Democrático de Direito, Silas Malafaia solta o verbo e mostra que estamos na beira da Venezuela. Nunca antes nesse país as instituições estão tão descredibilizadas como agora. Ótimo, agora a gente vai receber aqui no Sem Rodeios o pastor Silas Malafaia. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, é uma honra recebê-lo. Boa tarde, prazer estar com vocês. Ótimo. Bom, a gente gostaria de ouvir sua opinião, né, antes de tudo, de como tem passado os últimos dias aí, desde dessas absurdas, né, busca e apreensão na semana passada, e como o senhor tem visto também, já vi seu posicionamento, né, de entender que aquele vazamento também absurdo de mensagens íntimas entre amigos podem, na verdade, ser um tiro no pé, né, de quem está perseguindo o senhor e outros tantos nomes aqui no Brasil, porque acabam colaborando também com a sua defesa, né? Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A grande verdade é que esse é o modus operandi do ditador da toga Alexandre de Moraes. Para desviar o foco da perseguição, a Polícia Federal, que tem o controle do inquérito sigiloso, vaza, cometendo crime. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. É inviolável a intimidade das pessoas. E por que vazaram? E qual foi o destaque? Aquelas palavras lindas que eu falei acerca de Eduardo, né? Para tentar me denegrir diante da opinião pública e da opinião pública evangélica. Só que eu tiro só pela culatra, sabe? Porque eu sou um cara que eu sou aberto, eu não nego o que eu falo, e é uma prova. A maldade deles é uma prova a meu favor. Essa história de me incluir num inquérito, que eu não tenho nada com isso, obstrução de justiça, organização criminosa, sanções internacionais, acabou sendo a minha defesa. Que eu estou fazendo críticas ao Eduardo. E essa crítica é que quando veio as sanções de Donald Trump, o Eduardo foi falar umas coisas como se estivesse contente por causa da pancada que foi dada. Eu falei para Bolsonaro, manda ele calar a boca. Ele está falando besteira. Não pode entrar nessa. Porque, na verdade, eu sou um cara que eu sou amigo de Bolsonaro há 20 anos. Eu casei Bolsonaro com Michele. Eu tenho amizade para criticar, para elogiar. Ora eu critico o Eduardo, ora eu elogio o Eduardo. Agora, o que o Alexandre de Moraes fez contra mim, para pensar só um pouquinho, não precisa me apoiar, gostar de mim, nada disso. Bem, pergunte a qualquer jurista quando é que se apreende o passaporte de alguém. Risco eminente de fuga. Tem que ter prova que é um risco eminente de fuga. 6 dias da notícia já tinha vazado. Eu estava em Portugal. Se eu quisesse fugir, ficava lá ou ia para a América, onde eu tenho igreja. Então, eu voltei. Não me pegaram eu saindo, eu voltando. E aí cometem 2 loucuras. Apreender meus cadernos de sermões. O delegado federal que me parou no Galeão, um cara muito simpático, ético, educado, folheou página por página os meus cadernos. Viu que eram temas teológicos. Ele falou assim, eu vou lhe devolver seus cadernos. Só que ele estava debaixo da direção do chefe da Gestapo, que aqui não é a Polícia Federal, aquilo é Gestapo, certo? Lá em Brasília. E ele falou, lamento, mas mandaram recolher tudo. Então, quando eles pegam meus cadernos teológicos, deixou de ser perseguição política. Porque é minha ferramenta de trabalho. Quando ele apreende meu passaporte, sem base nenhuma para isso, ele impede o meu livre exercício da minha função. Eu tenho um casamento para fazer, tenho um convite, mostrei num vídeo que no convite americano põe o nome do celebrante. Eu tenho uma conferência na América. Então, não é só uma perseguição religiosa. E se você pegar historicamente, na ex-União Soviética, o comunismo da União Soviética, atualmente o comunismo da Coreia, da China, de Cuba, o tirano da Nicarágua, promovem perseguição religiosa a todo religioso que se manifesta contra. A todo religioso que emite opinião contra. Há 4 anos que eu venho denunciando os crimes de Alexandre de Moraes em mais de 50 vídeos, em tudo que é manifestação. Por que agora? E quando eu denuncio Alexandre de Moraes, eu denuncio ele mostrando os crimes dele, rasgando a Constituição e as leis ordinárias. São as coisas mais absurdas que nós estamos assistindo no Brasil. Pastor, eu estava assistindo a uma entrevista do Thiago Pavinato e ele mencionou que uma jornalista de um grande veículo de comunicação entrou em contato com ele, questionando sobre os diálogos que ele teria travado com o senhor, e que o senhor inclusive brincou com ele, chamando de consultor jurídico. Como é que o senhor vê, né, esses métodos de vazamento seletivo de conversas pessoais, especialmente até no caso em que, não sei se o advogado do senhor já teve acesso aos autos dessas imputações que são feitas ao senhor, porque tem sido muito recorrente que
informações sobre autos sigilosos cheguem antes a esses veículos que estão alinhados ao ministro Alexandre de Moraes e outras pessoas, né, que perseguem tantos brasileiros. Como é que o senhor vê essa atuação também, esse conluio entre uma parcela da imprensa e o Supremo Tribunal Federal? Bem, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes chama-se Globo News. Foram eles que deram o vazamento, né, ou receberam o vazamento dizendo que eu estava sendo investigado. Então, a Globo News... E por quê? O Grupo Globo é a imprensa oficial de Alexandre de Moraes. É bom a gente falar aqui. Porque Alexandre de Moraes cancelou multas milionárias da Receita Federal contra a Globo, jornalistas e artistas. Então ele comprou a Globo, cancelando as multas, porque a Globo não fala mal dele. A Globo não questiona nada desse ditador, para vocês verem o nível de jornalismo que é. Então, seletivamente, Pavinato é meu amigo. E a gente, de vez em quando, eu tenho alguma dúvida, eu tenho um grande advogado, o Dr. Jorge Vacite, mas um cara com uma ocupação monstruosa, advogados de grandes empresas, e eu, sabe, esse cara me defende desde 2008 e nunca me cobrou R$1. É um advogado evangélico, sabe, eu sou amigo, é minha amizade. Então ele disse, olha, eu não faço nada, deixa eu dar aqui um detalhe que ele disse, eu não faço nada no reino de Deus, vou defender um pastor. Então eu pergunto ao Pavinato, que é uma cabeça em questão de direito, Pavinato, posso falar isso aqui? Tá certo ou tá errado? Não, fala, não é assim não. Qual é o problema? E Pavinato deu uma resposta mandando a jornalista para um lugar que eu não quero repetir aqui, porque ele não tem, ele é bocudo, ele não é brinquedo, não. Então vocês vejam o nível que nós chegamos, gente. Um crime de vazar. Agora, escuta o que eu vou dizer para você. O meu advogado, estou dando aqui de primeira mão para vocês, vai arguir o Procurador-Geral da República, porque sexta-feira passada ele denuncia Tagliaferro. Por que ele denunciou Tagliaferro? Porque ele vazou sigilo funcional. A situação não é parecida, é igual. Meu advogado vai entrar lá na Procuradoria pedindo a denúncia contra o delegado e os agentes que estão nesse inquérito sigiloso e que eles vazaram. Eu quero ver se vai ser 2 pesos ou 2 medidas. Né? Vamos ver. Vamos ver se o Procurador-Geral é isento ou está a serviço de Alexandre de Moraes. Nós vamos ter a prova semana que vem. Ótimo, pastor. O senhor, inclusive, falou, né, que a perseguição ao senhor não se trata apenas de uma perseguição religiosa, mas gostaria de ouvir como o senhor analisa, né, o fato de haver essa perseguição religiosa também mais escancarada, como isso deixa ainda mais evidente que o Brasil está vivendo uma não democracia muito parecida com uma Nicarágua, por exemplo, onde a perseguição religiosa é bem forte. Nesses meus mais de 50 vídeos denunciando crimes de Alexandre de Moraes, e aí, gente, pastor, essa palavra é muito forte, porque as pessoas têm ideia que crime é quem mata ou quem rouba. Não. Alexandre de Moraes e os ministros do STF, qual é a função principal deles? Artigo 102 da Constituição. Fazer cumprir, zelar pela Constituição. Ele rasga sucessivamente a Constituição e as leis ordinárias. E eu venho denunciando que Alexandre de Moraes, ele institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Gente, isso é uma vergonha. Ele preside um inquérito imoral e ilegal das fake news. É imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, o Ministério Público é o senhor da ação penal. O inquérito dele tem 2 características: eterno e universal. Tem mais de 6 anos. Através desse inquérito, ele prende gente, cerceia redes sociais, tem brasileiros exilados no exterior para não ser preso por causa de opinião. Vou dar só um dado. Oswaldo Eustáquio. Ele pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio. Qual é o crime de Oswaldo Eustáquio? Opinião. Sabe qual foi a resposta da justiça espanhola? O que para vocês aí é crime, para nós é liberdade de expressão. A grande imprensa não falou nada disso. Uma lambada do judiciário da Espanha em Alexandre de Moraes. Então, nós estamos vendo isso. Uma nação tão reclamando do Eduardo, a quem recorrer. Lembrando que a esquerda, com Lula condenado em todas as instâncias, com amplo direito de defesa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a roubalheira de Lula e não deu habeas corpus. O que a petezada foi fazer na Europa? Na União Europeia, na ONU, denunciar a justiça brasileira. E Dilma, isso aqui é interessante, foi na União Europeia e na ONU pedir sanções contra o Brasil. E essa imprensa, que tem exceções, é claro, e vocês são uma delas,
Essa imprensa canalha, parcial e comprada, ó, nunca falou nada sobre isso. Aí quando chega o filho do presidente buscando socorro, porque não tem socorro em lugar nenhum, um Senado omisso em grande parte, um presidente que senta em cima, ele vai recorrer a quem? E a Suprema Corte, que é a última palavra. Ele tem o direito de recorrer a entidades internacionais. Então, o que a gente está vendo no país é uma vergonha. O Estado democrático brasileiro sendo jogado na lata do lixo por um homem. Verdade, pastor. Agora, Jorge Serrão tem uma pergunta também para o senhor. Serrão. Vamos lá, pastor Silas Malafaia, 7 de setembro chegando, quero saber a expectativa do senhor para esse que vai ser talvez um dos mais importantes 7 de setembro da história do Brasil. O julgamento de Bolsonaro começa no dia 2, mas a sentença provavelmente só deve sair lá para depois do dia 9, então antes disso tem as manifestações. Qual é a sua expectativa, como é que está a organização para sua participação, provavelmente aqui em São Paulo, como de hábito, e como é que você está vendo essa restrição, essa proibição de haver manifestações em Brasília? Bem, eu nem sabia que estava proibido manifestação em Brasília. Estou sabendo por você agora. Eu cheguei de viagem e não li nada ainda. Agora, eu quero dizer para vocês que Alexandre de Moraes deu uma força tremenda para a manifestação com essa covardia contra mim. Porque mexeu no mundo evangélico, sabe? Eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Nem todo mundo gosta do que eu faço, do que eu falo. Isso é natural, eu encaro isso a liberdade das pessoas. Eu tenho líderes evangélicos que eu tenho embates teológicos com ele. Até esses caras foram em minha defesa. Então, acredito que serão as maiores manifestações. Agora, quem pode proibir uma manifestação? Artigo 5º, inciso 16º da Constituição. É livre as manifestações pacíficas, sendo apenas tendo que comunicar à autoridade. Gente, isso é um absurdo. Proibir uma manifestação é uma vergonha. Então, eu coordeno a manifestação de São Paulo, né? Sempre coordenei para Bolsonaro essas manifestações. No Rio de Janeiro, o Flávio e o menino que é membro da minha igreja, que é secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, o Alexandre Esquerdo, é que coordenam no Rio. Mas vai ter manifestação em tudo que é lugar do Brasil. Você sabe, um dos motivos dessa retaliação contra mim, eu vou dizer para vocês qual é. Um deles, tá? 3 de agosto, eles pensaram que ia ser um fiasco e um fracasso. Aí a imprensa disse, pastor Silas Malafaia coordena manifestações, como se eu fosse o responsável por botar aquele povo na rua. Depois da manifestação, Fantástico, Globo News, Jornal Nacional, pastor Malafaia coordena manifestações no Brasil. E as manifestações foram violentas, porque eu digo de grandeza. Ó, no Rio de Janeiro foi a maior. Nem com a presença de Bolsonaro foi grande. A de São Paulo só perdeu para aquela do dia 25 de fevereiro do ano passado. Brasília grande, Salvador grande, Belo Horizonte grande, Curitiba grande, Recife grande, Manaus grande, aí vai embora. Então, os caras ficaram apavorados. Caramba, não tinha Bolsonaro, não tinha governadores, Michele não estava em São Paulo e eles estavam crentes que ia ser um fiasco. Então, esse é um dos motivos para me retaliar. Agora, eu não tenho essa capacidade de levar povo para a rua. Eu sou um pingo nesse oceano e ajudo. Só que agora recebi uma promoção fantástica dessa covardia contra mim e creio que vai ser grande. Em São Paulo, a partir das 15 horas, não das 14, tá? Porque estava muito cedo, pessoal, o negócio de almoço, então vamos botar para 3 horas. E Rio de Janeiro, 11 da manhã, aí acho que Vitória de manhã, Belo Horizonte também é de manhã, Vitória, quem comanda é Magno Malta, mas vai vir para São Paulo, Nicolas comanda Minas Gerais, mas vai vir para São Paulo, Gayer comanda de manhã também em Goiânia e vai vir para São Paulo, vai ser grande. Michele vai estar, o governador de São Paulo disse para mim que também vai estar, porque nós nunca convidamos ninguém, é aberto. Não tem convite para ninguém. Quer vir, vem. Então, vai ser grande. Obrigado pela pergunta. E peço a você, né? Se você é a favor da liberdade de direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a temática dessa manifestação é Reaja Brasil, o medo acabou. Ótimo, pastor. Agora eu passo também para o André Marcília fazer uma pergunta para o senhor. Marcília.
Como vai, pastor? Boa tarde, bom falar com o senhor. Olha, eu queria avançar um pouco nesse ponto que o senhor falou sobre a repercussão na comunidade religiosa dessa questão toda envolvendo o senhor. Porque eu sempre digo que censura é um troço curioso, porque ele primeiro constrange o censurado e, num segundo momento, expõe ao ridículo o censor. Né? Porque todo mundo que é censurado fica inconformado no primeiro momento, às vezes se autocensura, mas num segundo momento a censura sempre expõe aquele que é o censor, e isso gera uma unanimidade ou até uma aliança naqueles que foram censurados. A minha pergunta é como foram os bastidores desse momento que a gente, enfim, não vê muito exposto na mídia. O senhor mencionou que houve uma união, que enfim o senhor recebeu solidariedade, mas como foi esse posicionamento? Houve quem ficou com receio do senhor e se afastou e num segundo momento se aproximou? Houve uma solidariedade imediata? O senhor recebeu isso também de outros líderes religiosos que não sejam evangélicos, ou seja, católicos, ou até, enfim, de outras religiões? Existe uma união em curso também em relação ao posicionamento desses outros líderes religiosos que podem até não gostar do que está acontecendo, mas têm se calado ou não têm, enfim, exposto a sua visão? Como é que isso está sendo fomentado? Como é que está fermentando essa situação toda dentro da comunidade religiosa de uma forma geral? Bem, deixa eu dizer, não tem nenhuma programação, ninguém combinou nada. Eu recebi vários vídeos de padres, sabe? De gente que não tem nada a ver com a minha fé, né? Declarando assim, olha, eu tenho divergências com Malafaia, mas isso aí não, isso é covardia. Tem até um padre engraçado pra caramba, que ele simula uma ligação para mim, mas ele arregaça, sabe? Simulando que está falando comigo no telefone. Eu acho que muitos religiosos, porque tem uma coisa muito interessante, querido. Mas, pastor, gente de outra religião, que não tem princípios como o seu, pastores que não gostam de você e que têm vertentes teológicas diferentes apoiando, o que é isso? Isso chama-se caráter. O que é o caráter? Um conjunto de atributos morais, espirituais, intelectuais, que nos definem como pessoa e determina nossas escolhas e atitudes. Essas pessoas, ao verem a verdade, e porque têm caráter, se manifestaram. E, como eu disse para você, eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Eu tenho muita consciência e nunca procurei isso, sabe? Que nem Jesus teve. Quem sou eu para querer ter? Mas eu vou dizer uma coisa. O que eu vi de gente de tudo que é área, tá? Do mundo gospel, cantores da música gospel, que não gostam de se expor, lideranças que eu conheço que não gostam de falar nada, não gostam de se posicionar sobre política, abriram a boca a meu favor. Então isso é uma coisa natural, sabe? Não tem uma programada, uma coisa armada, combinada. É natural a indignação das pessoas ao verem a covardia, a maldade e a injustiça. Porque pare para pensar. Analisem. É crime dar opinião? É crime dar conselho? O que tem nos áudios? O que para eles me investigarem? O que é? Conselho que eu dou a Bolsonaro? Pancada que eu dou nele? Hã? O que é? Opinião? Isso é uma vergonha, gente. Olha, porque o senhor é uma influência. Ué, o ser humano, todo ser humano tem uma certa influência, uns mais e outros menos. Porque o ser humano é um ser social. Ele se desenvolve através das relações sociais. Então, eu fico olhando os motivos disso. Vamos lá, eu estou somando os motivos. Vou te dar mais um. Vamos dar um susto nesse pastor. Vamos ver se ele é macho mesmo, se ele vai continuar falando ou ele vai ficar quieto. Amigo, desde quinta-feira, retrasada, que vazou a notícia, eu fiz uns 10 vídeos de arrebentar e de arregaçar. E não vou parar, e não vou calar. Soltei um hoje, segunda já tem outro programado, terça tem outro programado. Eu não vou parar. Para me calar, vai ter que me prender. E eu não tenho medo de prisão, não tenho medo de ditador, porque creio em Deus. E até quando o mal acontece com a gente, isso aí é minha fé. Permita-me eu expor, já que você fez uma pergunta sobre religião, até para nós, até quando o mal nos atinge, para nós é propósito de Deus. Porque nós não olhamos o início e o meio, nós olhamos o fim. Então eu estou preparado. E a pior coisa é você vir para um embate com alguém que está preparado para ele. Por isso que eu não calo, não vou calar e vou continuar devido a essa covardia, injustiça e perseguição.
Perfeito, pastor. Inclusive, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que deve ser a pauta prioritária nesse momento para o Brasil sair desse buraco, né? Digo isso porque às vezes a gente vê aqui, entrevista alguns parlamentares e dizem, não, olha, a prioridade é o fim do foro privilegiado. Não, a prioridade é a anistia. O que o senhor acredita que deve ser o próximo passo, o primeiro aí, digo para agir para ontem, digamos assim, aqui no nosso país? O passo é a anistia geral, ampla e restrita, e eu gosto sempre de lembrar. A última anistia, que compreendeu o período de 1961 a 79, e que a esquerda, PT e seus puxadinhos, onde não existia o PT, mas eles eram da esquerda, eles fizeram propaganda, a grande imprensa se aliou, e para quem foi a anistia, hein? Vamos lembrar? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador, gente que queria dar golpe e estabelecer de fato o governo proletariado comunista. Foi tudo liberado. E quero lembrar que o artigo 48, as atribuições do Congresso Nacional, o inciso 8, tem só uma frase: concessão da anistia. Não tem parágrafos. Não pode dar anistia para quem tentou golpe, por exemplo. Não pode dar anistia para quem bateu em alguém. Não. Atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Concessão da anistia. Acabou. É uma vergonha, um inquérito que é uma farsa de pura perseguição política, de transformar manifestantes, certo? Que a esquerda fez pior, e eu dou aqui as datas, 2006, 2014, 2017, mais de 30 policiais feridos, 8 em estado grave, gente ferida, tacaram fogo no Ministério da Agricultura, tentaram invadir a STF, ninguém foi preso. Dano ao patrimônio público não é golpe, e a pena máxima é 3 anos. Gente com condenação de 17, 16, 14. Agora, última condenação, porque o cara sentou na cadeira do ditador da toga Alexandre de Moraes, quando tudo estava aberto. 17 anos de cadeia. Então, que país é esse? Onde donas de casa, mães de criança, trabalhadores de idosos, mulher de 71 anos pega 17 anos de cadeia. Uma mulher que escreveu Perdeu Mané, 14 anos de cadeia. Então, para mim, a coisa mais urgente é a anistia. Porque pessoas inocentes condenadas e presas nessa vergonhosa perseguição política. Quando nós pegamos, do ponto de vista histórico, o processo de formação do PT, nós tínhamos ali 3 sustentáculos, né? A intelectualidade uspiana, o movimento sindical e a teologia da libertação, que tinha as comunidades eclesiais de base, a infiltração da esquerda dentro da Igreja Católica e se disseminando, né, por todo o Brasil. Nós temos visto nos últimos tempos movimentos do PT, inclusive com treinamentos que eles estão dando para sua militância, de uma infiltração da esquerda dentro das igrejas evangélicas. Como é que o senhor vê esse processo e essa tentativa da esquerda tentar se infiltrar, como já foi feito na Igreja Católica, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas? Bem, primeiro que eu estou dando risada, porque hoje tem redes sociais para a gente denunciar. Então, Lula, na eleição, mais uma vez enganou os evangélicos. Eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, fez uma carta para os evangélicos. Primeiro mês do governo Lula, a ministra da Saúde derrubou portarias que dificultavam o aborto. E Lula tirou o Brasil das nações do Pacto Anti-Aborto. Porque ele é um mentiroso, um enganador. Depois, junho de 2023, ele, no Foro de São Paulo, faz uma declaração top para nós, muito boa. Aquilo que historicamente combatemos: família, costumes e pátria. Acabou para ele. São fundamentos da nossa fé, são inegociáveis. Não adianta vir mandar Janja, João, Manel, sei lá quem, para reunião com inexpressivos, tá? As reuniões eu dou gargalhada. Eu digo para você uma coisa: eu conheço a liderança evangélica brasileira. Se você me perguntar os 100 maiores líderes evangélicos, eu conheço quem são. Não tem um entre os 100 maiores líderes evangélicos que apoia Lula. Só tem peba. Desculpa a minha expressão chula. Peba.
como a gente diz, uma linguagem lá do Nordeste. Só tem peba. Só tem gente sem expressão. Ele tem ajuda da imprensa comprada para dar uma ideia, isso aí para as pessoas mais simples do mundo evangélico, que eles estão tendo acordo, sabe, com os evangélicos. Mas na hora certa, na campanha eleitoral, a gente mostra tudo isso, dá consciência ao povo evangélico, e você vê que a pesquisa, a última que saiu aí agora, mostrou que o aumento da rejeição a Lula no segmento evangélico. Não dá para enganar, não vai enganar, porque tem várias lideranças evangélicas de olho e abrindo a boca. Então ele não vai enganar. E você falou uma coisa interessante. O Frei Leonardo Boff, ele disse que foi a Eclésia que entrou no PT e não o PT na Eclésia. E ninguém falou nada da mistura de religião com política, hein? Imagina se fosse hoje os evangélicos, o que não iam falar? É verdade, pastor. Inclusive, eu ia fazer outra pergunta, mas vou perguntar ainda nessa linha, porque eu acho bem importante. Eu também sou cristã e tenho observado, assim, algumas críticas, às vezes, na igreja, né? As pessoas apontando, mas isso aqui eu acho que não tinha que misturar as coisas, não devia ter cristão na política. E aí eu sempre questiono, onde teríamos parado se não houvesse cristãos atuando na política, politizados como o senhor, né? Engajados, se não houvesse cristãos hoje atuando na política? Onde teríamos parado em questões importantes, como o senhor citou, aborto e tantas outras? Bem, deixa eu dizer para calar a ignorância das pessoas. O cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. O principal fator da criação da Europa e das Américas é o cristianismo. Vem do cristianismo direitos humanos. Vem do cristianismo proteção à vida. Vem do cristianismo a vida em família. Vem do cristianismo a valorização da mulher, do idoso e da criança. Não é dos esquerdopatas, não são. E quando você vai para a reforma protestante, é a coisa perde, não tem nem graça. É a reforma protestante que tira o mundo do obscurantismo. A partir da reforma protestante, se produziu ciência como nunca. É a reforma protestante que instala o Estado laico. É a reforma protestante que cria a escola pública. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder. Então isso é blá, 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 blá. Eu não sou político, não estou vinculado a partido político, não. Mas eu tenho o direito, como qualquer cidadão, inclusive, em conformidade com a Bíblia, ter posicionamentos políticos. Jesus não eliminou a cidadania terrena. Ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Paulo diz em Romanos 13, 7. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto. Ela não é eliminada. E quando Paulo foi preso injustamente, ele reivindicou a sua cidadania romana. Então isso é blá, blá, blá. Agora olha que coisa interessante. Martin Luther King era político ou pastor? Pastor, líder dos direitos civis. Se não fosse Martin Luther King. Outra, o arcebispo anglicano, eu nunca tinha entendido por que não houve um banho de sangue na África do Sul, do apartheid, quando a pressão cresceu. O pessoal atribui a Mandela a solução de tudo, tem que ler a história. Foi o arcebispo Tutu que fez a conciliação entre negros e brancos, e nos tribunais juntava negros e brancos para confessarem os crimes, serem perdoados. Por isso que não houve banho de sangue. Por algum acaso, o arcebispo anglicano era político? Não, era uma influência. E é exatamente o que eu sou. Não sou candidato a nada, não tenho vínculo com partido político nenhum, mas sou uma influência. Nada mais, nada menos de exercer o meu direito de cidadania. Pastor, eu acompanho o senhor há muito tempo já e acho que o senhor já está no debate público no Brasil, direto e indiretamente, desde a década de 80, salvo melhor juízo. O senhor se lembra de algum momento, né, o senhor que é participante ativo do debate público brasileiro, que o senhor já tivesse passado por, né, esses ataques e essa erosão das liberdades individuais no Brasil? O senhor se lembra? O senhor que já há mais de 40 anos já... Claro, claro. Vou contar aqui. Há uma diferença de ativismo gay para os homossexuais. O ativismo gay é político. O ativismo gay, por causa dos meus embates, certo? Sobre questões de casamento gay, adoção de crianças por casais gays, eles tentaram caçar a minha credencial de psicólogo 5 vezes. Abriram inquéritos contra mim. Até hoje eu respondo um. Olha o absurdo. Parece piada, não é? Em 2011, a Parada Gay praticou o crime de vilipêndio a imagens de uma religião. Artigo 208 do Código Penal é crime.
debocharam dos símbolos da Igreja Católica. No meu programa de televisão, eu defendi a Igreja Católica. Sabe o que aconteceu? O ativismo gay com um amiguinho deles, do Ministério Público, me denunciaram por homofobia. E até hoje eu respondo esse inquérito. Mas vou dar um outro embate, que esse foi sensacional. O projeto de lei 122, da deputada petista Yara. Sabe o que quer dizer esse projeto? Se um pastor ou um padre impedisse no pátio da igreja um casal gay de se beijar, no pátio, porque o lugar do culto é inviolável, mas no pátio da igreja, se um casal gay estivesse se agarrando ou se beijando, 3 a 5 anos de cadeia. A coisa era tão esdrúxula que um artigo dizia que se algum gay se sentisse constrangido filosoficamente, até hoje eu não sei que constrangimento é esse, podia entrar com uma ação, 3 a 5 anos de cadeia. Isso foi uma guerra. E com a ajuda de um cara macho, chamado senador Magno Malta, que foi um leão no Senado, que foi aprovado na Câmara no apagar das luzes no final de dezembro, antes do recesso parlamentar, quando não tinha parlamentar em Brasília. E foi uma guerra até a gente enterrar no Senado. Meu amigo, eu venho de longe nas questões de defesa da vida, contra aborto, audiências públicas no Congresso Nacional, tá? A questão da jogatina, uma guerra. Fui lá no Congresso, está travada, porque nós agimos com outros. Então, eu sempre tive uma ação, sabe, de defesa de nossos valores e princípios. Ótimo, pastor. Agora eu passo para o Jorge Serrão fazer mais uma pergunta também para o senhor. Serrão. Pastor Silas Malafaia, vamos fazer agora uma análise prognóstica, prospectiva do que pode estar vindo por aí. Hoje já se especula que tem uma maldade preparada para a condenação do presidente Jair Bolsonaro com a intenção de colocá-lo no presídio da Papuda para cumprir pena em regime fechado. Hoje de manhã, no programa Café com a Gazeta, eu até fiz assim, com a previsão, e eu queria saber se o senhor concorda em parte com ela. Eu comentei que se colocar Jair Bolsonaro na Papuda, é enorme a chance de nós termos aí, daqui a pouco, uma Bastilha às avessas no Brasil. Porque não é justo que se coloque na cadeia alguém que efetivamente não cometeu um crime, e muito menos o crime do qual ele é acusado, que é tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. O que, na sua visão, o senhor enxerga ser a repercussão de uma eventual, quase certa, como já está desenhada, condenação à prisão em regime fechado do presidente Bolsonaro? Bem, número 1, Bolsonaro já foi condenado, não vai ser condenado. Dos 5 ministros, 3 estão em suspeição. Zanin, que foi advogado de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Alexandre de Moraes, que declarou que a extrema-direita, a linguagem que a esquerda usa para rotular a direita, que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Palavras do chefe do inquérito. Flávio Dino, comunista de 4 costados, já chamou Bolsonaro de diabo. Então eu pergunto, de 5, já tem 3, ele já está condenado. Agora vamos lá. Para mim, ele vai ser preso. Eu não sei se vocês observaram semana passada a palavra do presidente da Suprema Corte, o Barroso. Bem, nós vamos até o final com esse inquérito. Depois, não é problema nosso, é problema do Congresso Nacional. Porque agora, se o STF recuar, é a falência total deles. Então tem uma questão de vaidade, de fogueira de vaidade. Eles vão até o final, vão condenar Bolsonaro. Ou melhor, já está condenado, só vão cumprir pro forma. Vai para a prisão. E aí, eu sei, existe uma grande articulação já de partidos políticos para aprovarem a anistia e liberar Bolsonaro. Então, para mim, o desenho é esse. Vamos ver se eu estou certo ou errado. Mas para mim, esse é o desenho. Tá? E olha, vou dar mais uma dica. Se Fux não pedir vistas, é porque isso é 100% do que eu estou falando. Se o Fux não pedir vistas, é porque já está acertado, vai condenar, para depois de 30, 60, sei lá, 90 dias, liberar Bolsonaro. Olha aí, condenamos cumprimos a nossa parte, agora é com vocês aí, é problema do Congresso Nacional. Para mim, esse é o desenho. Pastor, nós temos visto, desde ontem, que teve essa grande operação contra o PCC,
uma campanha na internet tentando associar o nome do Nicolas à questão do vídeo do Pix e ligando ao PCC. E o senhor bem falou que há uma campanha de destruição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa campanha iniciada ontem tendo o Nicolas como alvo. Como é que o senhor enxerga essa nova campanha aí da esquerda, inclusive com vídeos rodando a internet inteira, tentando associar o Nicolas ao PCC? A esquerda não tem caráter e nunca teve, a história. Ele não tem caráter. Então, o negócio deles é destruir inimigos, como Nicolas. É um expoente da direita. E eles sabem que Nicolas é o futuro, certo? Para coisas grandes. Então querem destruir a reputação do rapaz, porque ele sabe bater. E eu queria dizer para vocês, com muito orgulho, a gente brinca santo orgulho, de que Nicolas é um discípulo meu, que me acompanhava, isso dito por ele, nos embates quando ele era garoto, né? Me acompanhava em todos esses embates. E a televisão, eu sempre usei a televisão, estou há 45 anos na televisão, para dar consciência de cidadania aos evangélicos. Então, querem destruir ele porque ele bate bonito em Lula e na esquerda, mas não vão conseguir nada. É só uma tentativa para denegrir o rapaz. É aquilo que eu digo, se um membro da minha família for pedófilo, o que eu tenho com isso? Se um membro da minha família for assassino, o que eu tenho com isso? Cada um responde pelos seus atos. Isso é a maneira mais covarde que existe de vincular pessoas a algum membro da sua família que seja um pária social. E a questão do Pix, não adianta mudar. Não adianta mudar a conversa. O Nicolas fez um vídeo com mais de 100 milhões de visualizações que enterrou Lula e a armação que vinha sobre a questão de Pix. Só isso, mais nada. Pura safadeza política de gente que não tem escrúpulo nem caráter. Ótimo, pastor. Agora a Marcília tem mais uma pergunta para o senhor. Marcília. Pastor, a minha pergunta é a seguinte: tem circulado uma possibilidade, né, enfim, que tenta explicar, tenta justificar essas medidas amalucadas do ministro Moraes, né, dizendo que ele estaria com isso tentando dar um último tiro, e o último tiro dele seria se candidatar como um representante da esquerda às eleições do ano que vem. Eu queria perguntar ao senhor o que o senhor acha. O senhor acha que existe essa possibilidade? E se houver, e se isso ocorresse, qual o senhor acredita que seria a reação, enfim, da oposição? E aí, engancho nessa pergunta, o senhor já se manifestou sobre isso, mas quero voltar a lhe questionar a respeito. A chance do senhor entrar para a política, vamos dizer assim, é zero? Desculpa, eu me distraí aqui. Quem é o nome da esquerda que você disse aí que quer ser candidato? Repete para mim, por favor. O Moraes, a possibilidade do Moraes ser um candidato da esquerda no ano que vem. É a prova do nível do caráter. Vamos lembrar? A esquerda, Gleisi e todo mundo lutaram para Alexandre de Moraes não ser aprovado como ministro do STF, dizendo que ele fazia perseguição política. Depois, Alexandre de Moraes, na USP, quando ele foi questionado pelos esquerdopatas lá, ele largou o aço. Vocês saquearam o país, corruptos, arrebentou, e agora, que casamento lindo. É o nível do caráter dessa gente. Poxa, seria sensacional Alexandre de Moraes como candidato. Vai ser muito bonito. Poxa, faz isso aí, vai. Ô, Lula, PT, se você não for candidato, põe Alexandre de Moraes, põe. Vai ser a coisa mais bonita. Agora chance zero. Eu não sou candidato a nada. Eu faço isso há 40 anos de me posicionar. Não tenho pretensão política. A única pretensão que eu tenho é exercer influência. Sim, eu pertenço a um segmento gigante. As pessoas precisam ser orientadas, precisam ter vozes que as representem. Eu não sou o único e nem sou o maior. Eu sou uma das influências do mundo evangélico e que vou continuar a exercer isso e não tenho nenhuma pretensão política. Isso eu posso garantir para vocês. Ótimo, pastor. Eu sei que o senhor tem outros compromissos aí, só gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando, né, de incentivo, do que o pessoal pode fazer para ver as coisas melhorarem aqui no nosso país. Bem, primeiro, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Em segundo lugar, eu quero dizer para o povo brasileiro: o povo é o supremo poder de uma nação. Ao povo se dobra.
Congresso Nacional, STF, Poder Executivo e quem quiser. É a vontade soberana do povo. E o povo brasileiro é que vai decidir essas coisas. O povo brasileiro vai escolher seus caminhos. O que ele quer para gerações futuras? Um país com uma democracia relativa, vergonhosa, abusiva? É isso que vocês querem? É o povo que tem que decidir. O nosso papel é alertar, chamar a atenção. Mas quem decide é o povo. Isso aqui isso é uma verdade absoluta. Diante do povo, todos se dobram. A outra coisa que eu queria pedir, 7 de setembro, na tua cidade, faz uma caminhada, motociata, carreata, buzinaço, no Coreto, na Praça da Cidade, verde e amarelo. Vamos lá, em São Paulo, a partir das 3 horas da tarde. Se alguém está pensando que eu vou refrescar, vocês vão ver o que eu vou dizer lá, na Avenida Paulista. E 11 da manhã, na praia de Copacabana. Eu tenho certeza que essas manifestações pacíficas serão grandiosas. Vamos seguir em frente, vamos exercer a nossa cidadania, não vamos ser intimidados por ninguém. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade.